Eu quero, na verdade, aqui fazer também um agradecimento ao MST, mas também a outros movimentos populares que lutam pela reforma agrária. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não fez verdadeiramente uma reforma agrária. E a gente sabe que nos países que fizeram isso, mudou a vida do povo e criou outra rota de desenvolvimento. A gente pode pegar exemplos históricos assim, principalmente os países da América do Norte e da Europa, tá? A gente sabe o quanto que é importante, o quanto que é fundamental trabalhar a questão da distribuição da terra no mundo todo. E o Brasil, historicamente, foi muito difícil, talvez é muito representativo do atraso, podemos dizer assim, de uma pequena parcela do povo brasileiro, que é de uma pequena parcela, que é a elite desse país. É muito representativo aquilo que significa a questão da distribuição da terra no Brasil. O Brasil é um dos países onde tem maior concentração de renda. Você tem poucas pessoas com a maior parte da riqueza. E a questão agrária é muito representativo disso, tá? E por que é importante a distribuição da terra? Por que é importante a reforma agrária? Porque ela faz com que você tenha mais gente produzindo, mais gente na agricultura. Hoje, no Brasil, você a cada ano diminui o número de pessoas que estão produzindo alimento, que estão lá no campo. A gente pode chegar a um momento em que de repente a gente vai ter uma agricultura sem gente trabalhando. E boa parte, e eu sou testemunha disso, a minha família também tem a ver com essa história, de muita gente que saiu do campo, ou era poceiro, ou era trabalhador rural, ou tinha uma pequena propriedade, que por falta de ter política de apoio, foi para a cidade, e aí se criou, nos últimos 30, 40 anos, processo de favelização das cidades, as grandes favelas, pessoas desempregadas, como está vivendo hoje, e expulsando as pessoas do campo. Quando você tem gente no campo, quando você tem distribuição da terra, essas famílias com apoio, com políticas de apoio, como a gente teve durante os governos do presidente Lula, né? Eu costumo sempre dizer, se a gente tivesse as políticas de apoio que a gente teve durante o governo do presidente Lula, provavelmente a minha família estaria lá no campo produzindo ainda, tá? E aí, milhares e milhares de famílias, toda a história da agricultura brasileira teve que abandonar. Então, é fundamental a distribuição da terra. Para quê? Para você ter produção de alimento na mesa das pessoas. E aí que eu quero agradecer, eu sou testemunha, eu tenho andado no Brasil inteiro conhecendo quilombos, terras indígenas e assentamentos da reforma agrária. E quando você chega num assentamento de reforma agrária, ou num quilombo, numa terra indígena, você vê diversidade ali que está sendo produzida. Os quintais são ricos de frutas, de verduras, né? As roças são diversas, tem várias coisas. Que é a representação daquilo que todos nós, para quem está ouvindo em casa, todos nós sonhamos que tenha no nosso prato, diversidade. Não só pela beleza de olhar um prato que tenha diversidade de alimento, é porque faz bem para a saúde aquilo que está, quando você come com diversidade. Você que está ouvindo, você imagina como será muito chato se daqui a pouco a gente só tiver soja para comer? Não vai ter graça a vida. E quando a gente anda nas comunidades, nos assentamentos, quando se faz um assentamento, pega uma fazenda de monocultura, de repente faz um assentamento de reforma agrária, ali se forma uma comunidade, ali se cria relações, logo se constrói igrejas, você tem festas, ali se retoma festas culturais, populares, que estavam se perdendo. Percebe o quanto que é importante em outros aspectos fazer a reforma agrária, né? Então eu quero aqui agradecer imensamente ao MST, aos movimentos populares todos do campo que lutam pela reforma agrária, pela manutenção da diversidade biológica, da agrobiodiversidade, da diversidade cultural, né? Que é a expressão da grande riqueza desse país. Fazer reforma agrária
é garantir diversidade cultural, é diversidade biológica, é agrobiodiversidade, é alimentação sadia. Por isso, quero dizer assim, vamos junto na luta pela reforma agrária e dizer um viva a reforma agrária. Um viva a reforma agrária e um Lula livre. Porque a liberdade do presidente Lula, ela é fundamental porque ela sintetiza toda a luta do povo brasileiro. A luta pela reforma agrária, pela produção de alimentação sadia, pela manutenção da biodiversidade, a luta contra esta reforma da Previdência que quer fazer, ela se sintetiza naquilo que é a vontade do povo, daquele que tem condições de se juntar com o povo, de juntar o povo para a gente voltar a retomar a construção de uma sociedade mais justa, mais solitária, mais igualitária e que seja generosa com todos os seus filhos. Viva a reforma agrária, Lula livre!